Qual é o tipo de óleo que você já ouviu falar que era ou o vilão da história ou o super-herói? Tem muita gente que tem dúvida a respeito de óleo de coco, óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, azeite de oliva e tantos outros óleos. E por isso que a gente chamou o especialista aqui, doutor em ciência da alimentação, em farmácia também, doutor Carlos Garcia. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem. Obrigado por estar aqui. Um tema um pouco polêmico. Espero que a gente não se decepcione hoje com os olhos aqui. Não vamos não. Ou talvez sim, vamos ver, né? Vamos aguentar até o final a ansiedade aqui. Doutor Carlos, eu vou deixar o de coco por último, tá? Tudo bem. Porque eu sei que tem muitos outros óleos que são mais comuns, vamos dizer assim, no dia a dia, né, das pessoas. Então, por exemplo, esse primeiro aqui é semente de girassol, certo? A gente colocou aqui a semente, porque trazer o óleo ia ser meio que tudo igual, assim, né? O que a gente pode falar do óleo que é extraído da semente do girassol? Carol, primeiro vamos fazer estabelecer uma diferença. O que é um óleo e o que é uma gordura? Já parou para pensar isso? Óleo é tudo aquilo... Para mim que era meio que tudo igual. Não é, então? Não, é quase. Um óleo é líquido a temperatura ambiente. E a gordura é tudo que for sólido. Certo. Então, por isso que tem a gordura da carne e por isso que tem um óleo de soja e tem um óleo de girassol. Certo. E dentre essas categorias dos óleos, o girassol, a canola, a soja, eles têm um perfil de composição. Uns são mais poliinsaturados, outros são mais saturados. Né? Então, a gente nunca pode falar, é bem comum, né? Falamos sobre gordura saturada, que nós devemos tomar cuidado. Então, nunca o alimento tem só gordura saturada ou só gordura insaturada. É uma mistura, certo? Quanto mais saturado, pior para a saúde, é isso? Então, nós precisamos sempre viver em equilíbrio, certo? A gente não pode trabalhar e só trabalhar, da mesma forma que a gente não pode só passear. Nós precisamos de uma vida em equilíbrio. E com os óleos acontece o mesmo. Nós precisamos ter uma proporção de saturados e de insaturados. Qual é o problema? Que a nossa dieta, ela é naturalmente rica em saturados. Daí por isso que a gente tem que evitar um pouco mais a saturada, porque já está em excesso, vamos dizer. Exatamente. E ele vai provocar alguns problemas no nosso organismo, que é o colesterol elevado, triglicerídeo. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que trabalhar em equilíbrio. Por isso que nós temos essa impressão que os poliinsaturados são bons. E eles realmente são. Mas eles devem ser privilegiados porque os saturados já estão em grande quantidade na nossa dieta. Ok, entendi. O primeiro cuidado é que a gente já tem muita gordura na dieta. O primeiro cuidado que nós devemos ter é diminuir a gordura na dieta. E depois de diminuir a gordura, principalmente a saturada, e substituindo-a pela gordura poliinsaturada. O óleo de girassol que você disse, ele é um produto que ele tem razoável quantidade de gordura poliinsaturada, mas também de gordura monoinsaturada. Qual é a diferença, assim, de uma forma simples para a gente entender? Uma forma simples. Como eu falei, gorduras, um conceito que a gente precisa aprender hoje aqui. Gorduras poliinsaturadas então, devem ser estimuladas na nossa alimentação e as saturadas reduzidas. Só que tem um pulinho do gato aí. As poliinsaturadas, elas não suportam muito calor. Não é legal gordura poliinsaturada em exposição ao calor. Senão ela acontece o quê? Ela vai gerar outros compostos que não são legais, compostos que são tóxicos. Então eu vou te dar um exemplo, o óleo de linhaça. É um excelente óleo, é uma fonte de ômega 3, ele deve ser incluído na nossa alimentação em substituição aos saturados. Porém, a gente não deve utilizar o óleo de linhaça, o óleo de canola, deve-se evitar em procedimentos onde se usa calor, para frituras. Então é legal para uma salada, é legal para se fazer uma maionese, por exemplo, mas para uma fritura, uso frio. Não. E o óleo de girassol, ele é o meio termo, então ele suporta mais ou menos o calor e ele também não é tão saturado assim, ele é um meio termo. Então ele não é o dos piores, então? Não é o dos piores. Então dá para fazer ali, fritar um bife, dá para fazer com o de girassol? Dá para fazer com o de girassol. A única coisa que você não vai recomendar é fritar, tipo assim, o pastel, né? Que daí ele vai ser uma temperatura muito alta para qualquer óleo, imagina ou não? Então, comumente a gente utiliza o óleo de soja, porque no Brasil ele é o mais barato pela quantidade que a gente produz. Embora hoje não esteja tão barato assim, mas proporcionalmente aos demais, ele é o mais barato. O ácido
o óleo de soja, ele é um produto bom até. Ele é poliinsaturado. Também o problema é que ele é poli, utilizado em grande quantidade. Em grande quantidade na nossa dieta. Na nossa dieta. Porque... Taca um óleo lá para fritura, daí... Exatamente. Já era. Além da fritura, além do meu bife, além do meu pastelzinho, do meu risoles, nós temos uma grande quantidade de óleo de soja invisível nos alimentos. Que é aquele óleo que está onde? Da indústria, que está acompanhando a minha bolacha, os produtos industrializados. Então, na maioria, vai o óleo de soja também. Exatamente. Tá. Okay. Óleo de soja, a gente já conversou em alguns momentos sobre isso. Óleo de soja, açúcar e sal, muitas vezes é a grande matéria-prima da indústria para tornar os produtos mais baratos e apetitosos, né? Esse que é o problema da gordura. Tá, no caso, então, se eu for usar também o óleo de soja no dia a dia para fazer arroz, feijão, não é o, vamos dizer, sem ser a fritura em si, e usar na salada frio também ele é indicado? Sim, mas uma boa alternativa seria substituir o óleo de soja por óleo de linhaça. Pelo de linhaça. Nas saladas e numa maionese, algum procedimento que você não utilize o calor. Já que você falou da linhaça, compara ele com o de oliva, que também é bem usado nas saladas e tal, né? Que tem um sabor. O azeite de oliva, que pode ser, aqui, né? não está aqui, mas pode ser o extra virgem, o virgem. Ele é parecido um pouquinho com o girassol, ele é bem monoinsaturado. Tá. Ele é o meio termo entre o saturado e o poliinsaturado. É um óleo que suporta muito calor. Então, óleo indicado para fritura. Olha, o óleo de oliva. Eu achei que ele não poderia ser É um óleo bastante aquecido. Por isso que os portugueses usam tanto para fazer o bacalhau, fazem a fritura. Olha, então, ele suporta tá. bastante o calor. Ele suporta mais que o óleo de soja. O problema é o preço dele, que acaba sendo mais puxado do que o óleo de soja. Né? Sim, mas e quando você pega aqueles extraídos a frio, tem diferença? Então, vamos lá. Azeite de oliva, o extra virgem, o virgem, existe o óleo de oliva, existe até o óleo de oliva composto. Tá. Né? O extra virgem é extraído só por prensagem. Ok. Então ele vai ser rico em gordura poliinsaturada. Pega a azeitona e amassa ela lá e extrai o óleo. Seria a nata do produto. Então ele é pouco oxidado porque você não usa calor, ele tem uma baixa acidez e tem ácidos graxos mais insaturados. Quem não foi extraído nesse processo, se utiliza calor. Então já é aquele óleo, aqueles ácidos graxos mais difíceis de serem retirados. Então aí ele já é mais oxidado, ele já é um pouquinho mais monoinsaturado, mais saturado. E aí existe ainda o azeite de oliva. Esse é extraído com o uso de solventes. Certo? E existe o óleo composto, que é aquele mix, não sei se você vai lembrar, mas anos atrás estava bem em moda, ainda existe, que é uma mistura do óleo de soja e do azeite de oliva. É meio pro azeite de oliva dar um aroma, um gostinho diferente. Dar uma mistura, para dar uma barateada também no valor. Mas o volume é dado pelo óleo de soja. Legal, tá. Bom, aqui você já falou do de linhaça. Tem um que não tá aqui, que é o de milho também, que é comum, né? Óleo de milho é comum, também é um óleo razoavelmente monoinsaturado. Ele não é tão poliinsaturado quanto o óleo de soja, ele suporta mais o calor. Certo. É bastante comum também, né? Bom, vários desses produtos que você trouxe aqui, eles estão numa casquinha, né? O produto in natura, a semente. Principalmente esse de linhaça dá para ver bem, né? Exatamente, a gente está a linhaça. E qual a vantagem do consumo da linhaça em vez do óleo de linhaça? Tá, tem uma diferença então. Tem uma grande diferença. Esse produto, a linhaça, ela é rica em fibras, nesse formato, e o óleo, ele está protegido dentro dessa casca. Porque o óleo... isso faz diferença no nosso organismo. Exatamente, faz muita diferença. Quando você frita um óleo muitas vezes, ele não fica com gosto rançoso? Fica. Ele ficou oxidado. Claro, é uma condição extrema em que a gente está utilizando um calor elevado. Porém, sob luz ou sob um calor moderado, ele vai também enfrentando essa degradação, ainda que lentamente. E quando o teu produto está dentro da semente, ele está protegidinho pela casca e porque aqui nós temos uma grande quantidade de antioxidantes, como por exemplo vitamina E. Olha só, então, que daí não tem no óleo. Ou tem também. Tem também. Mas tem que ser acrescentado ou não? Ele só de extrair, ele já vem com os benefícios que tem na linhaça, na soja, etc. Naturalmente, a gente encontra vitamina E em várias dessas sementes. Por exemplo, no óleo de soja tem vitamina E. Aqui também na linhaça vai ter. E quando você extrai, é também um material oleoso, ela é extraído junto. Então, você tem essas vantagens. Legal. Bom, eu falei aqui que na linhaça nós temos ômega 3. Certo. É uma qualidade. O que é o ácido graxo ômega 3? São ácidos graxos de cadeia grande que exercem um benefício, resumidamente,
à saúde, ao coração. E nós precisamos desses ômega 3 na nossa dieta, tá certo? Então, esses outros óleos que nós falamos, eles são ricos em componentes que muitas vezes nós nunca ouvimos falar, mas que existem, que é o ômega 6 e o ômega 9. Os outros? Os outros. Tá. E a linhaça tem o ômega 3? Tem o ômega 3, em grande quantidade. O óleo de soja também tem, mas em pequena quantidade, né? Então, esse é mais um cuidado que nós precisamos. Nós precisamos consumir ômega 3 e, em proporção, esses ômega 6 e 9, né? E qual é o problema, Carol? As fontes de ômega 3 da nossa dieta, elas são escassas no Ocidente. Porque a gente não tem salmão, não tem, enfim, a dieta aqui. A gente consome sardinha, muitas vezes enlatada. Só que o ômega 3, esses óleos, são muito sensíveis ao calor e ao sal. Então, quanto mais você processa uma gordura, um óleo, mais você elimina o ômega 3. Eis aí um problema da nossa dieta. Só para você ter uma ideia, estima-se que uma dieta equilibrada, ela teria que ter 1 grama de ômega 3 para 1 grama dessas outras gorduras que são ômega 6 e ômega 9. E aqui no Ocidente, a gente consome de 20 a 30 gramas de ômega 6 para 1 grama de ômega 3. Nossa, então, é muito diferente. É muito diferente. 20 vezes. Então, nós temos que, na medida do possível, consumir oleaginosas, que são fontes de ômega 3, porque o salmão é uma fonte, mas é caro. Os peixes marítimos, eles são boas fontes, mas devem ser consumidos de uma forma frescal. Então, e até chegar aqui, não tem aqui perto, já não tem tanto ômega 3 mais. Exatamente. Então, a gente precisa sempre evitar ao máximo nos alimentos o uso de processos térmicos, que a gente degrada. Antioxidantes, vitaminas, e a gente não para pensar, mas os óleos também são muito degradados pelo calor. Então, uma opção boa seria o óleo de linhaça nesse sentido. O óleo de linhaça. Legal, tá. Vamos pro óleo de coco? Vamos pro óleo de coco. Tá, óleo de coco tem muita gente que fala que tem vários benefícios, né? Para cabelo, para pele, para cosméticos, para culinária. E tem outros estudos que não falam tão bem assim. Qual que é o posicionamento da ciência pelos teus estudos? Que eu sei que você estudou bastante óleo de coco, né? Isso, a gente tem um grupo de estudos na Universidade Federal dedicado ao estudo desse produto. Bom, o óleo de coco, ele tem um apelo popular muito grande, né? As pessoas colocam muita fé nesse produto para diversas indicações. Emagrecer, cicatrizante. E, na verdade, muitos dessas indicações ainda não têm uma comprovação científica para a frustração dos consumidores. A gente gosta de um milagrezinho assim, né, vindo em forma de coco, mas não dá. Não vai ser isso, então. Então, qual é o principal apelo desse produto, né? Que ele teria uma redução de peso promovida pelo seu consumo. Certo. O que a gente conhece, que o óleo de coco ele tem triglicerídeos de cadeia média. Digamos assim, são gorduras de cadeia pequenininha, que elas seriam de mais fácil metabolização. Mas é o que dá o triglicerídeo depois na gente também ou não tem nada a ver? Seria mais ou menos isso, mas nesse caso ela teria uma vantagem por ter uma cadeia pequena, ela teria um metabolismo mais rápido, então ela não promoveria um ganho de peso muito grande. Certo. Bom, por isso que o componente, não óleo de coco, mas esses triglicerídeos de cadeia média que compõem esse produto, eles são utilizados em suplementos alimentares para pessoas que estão internadas, que têm uma dificuldade de alimentação, que têm um câncer de trato digestório, fizeram uma cirurgia, porque de fato eles conseguem ter uma metabolização, uma absorção mais... Então é bem específico. Bem específico. Tá. Então, daí parte do princípio que ele poderia ter indicações para redução de peso. No entanto, nós temos poucos estudos abordando esse tipo de produto e alguns demonstraram efeito e outros nem tanto. Então não dá para dizer nem que sim, nem que não. É um produto que carece de maiores estudos ainda. Então ele tem muito mais apelo popular do que um pilar científico relacionado ao seu uso. Até porque deve ter a ver com, você falou de metabolismo, deve ter a ver com o tipo do corpo da pessoa, enfim, né? Como que ela vai consumir essa gordura. E exatamente, esse é um dos problemas quando se faz estudos com esses óleos. Às vezes eles são realizados com atletas, às vezes eles são realizados com pessoas com sobrepeso, com algum nível de obesidade. Então é muito difícil você estabelecer um parâmetro para a população normal. Então nós vamos, nos próximos anos, observar vários estudos sobre esse tipo de produto para que se verifique a sua real aplicação, utilidade ou não.
Uma coisa que eu sei do meu cabeleireiro é que cabelo cacheado não pode óleo de coco. Isso eu aprendi já. Não pode quem tem cabelo cacheado, tá? Fica a dica aí. É porque eu não sei, tá? Produção perguntando por quê. Porque depois eu peço pro cabeleireiro vir aqui explicar. Eu só obedeço. Vamos falar de um que não tá aqui, porque aqui a gente falou tudo de óleo vegetal, né? Até agora. A banha de porco, que é uma gordura, daí não é um óleo, porque eu já aprendi na primeira explicação aqui do Dr. Carlos que o que é sólido é a gordura e o óleo que é o líquido. Então a gordura da banha de porco tem algum benefício ou é só o gosto bom mesmo? Bom, a banha de porco é uma gordura muito saturada. Saturada? Muito saturada, é aquela intimamente relacionada com o aumento das doenças cardiovasculares. Muitas vezes as pessoas consomem esse tipo de produto e refletem e pensam mais ou menos o seguinte: o meu pai consumia, o meu avô consumia e tem uma vida saudável. E tinha eu uma já vida escutei isso saudável. na minha família várias vezes. Várias vezes, né? Porém, há uma questão. Década de 60, 70, 80, nós tínhamos, principalmente 60 e 70, nós tínhamos uma população muito rural. Uma Trabalhavam pesado. Exatamente, uma população que fazia muita atividade física, que ela conseguia consumir esse excesso de gordura. Hoje em dia, a gente fica mais sentado, mais no computador, sentado. trabalhando. Hoje você vai ter uma televisão, você precisa de um controle remoto, porque você não pode trocar o canal. Não é isso? Você precisa ter É um gasto muito menor de energia calórico, né? E as pessoas dizem o seguinte também: mas antigamente se consumia esse tipo de produto e não acontecia nada. Mais ou menos. Se a gente olhar a vida média do brasileiro na década de 60, 70, era de 60 anos. E hoje está bem mais, Hoje em dia, né? 76 anos. Claro que a gente não pode estabelecer uma relação somente da alimentação. Sim. Mas a alimentação é um dos fatores que, somado ao acesso à higiene, à saúde pública, a medicamentos, melhorou a qualidade de vida. Não é? Mas existe uma relação, sim. Então, e uma outra situação é a seguinte: a carne de porco atualmente, a carne de suíno, né? Na verdade, esse uso carne de porco era uma expressão popular, né? Carne de suíno. Atualmente, ela teve uma redução da quantidade de gordura. Quando você vai ao supermercado, você vai ver que é pouquinha gordura. Por quê? Porque estão fazendo exercício nos bichinhos lá? Os porquinhos estão fazendo exercício. Porque as pessoas não compram mais se tiver uma quantidade de gordura muito grande. Elas estão selecionando mais. Exatamente. E a indústria, ela não compra mais pelo peso, e sim pela proporção de proteínas. Já faz anos que ela tem esse formato. Porque, do contrário, a carne de suíno, que já foi a carne mais consumida no Brasil, ela não continuaria tendo um consumo elevado, né, atualmente. Então, a carne de suíno, Carol, só para você entender, a indústria ela vai se moldando conforme a necessidade do consumidor. Certo. Década de 60... Então, tem uma demanda mais saudável mesmo agora. Exatamente. Na década de 60, a carne de suíno era a carne mais consumida no Brasil. Porque ela tinha a cara do brasileiro. Eram famílias grandes. Quem está nos ouvindo sabe que você, possivelmente, a maior parte das pessoas vai ter mais tios ou mais irmãos do que filhos. A nossa família diminuiu. Foi reduzindo. A família da década de 60 eram famílias grandes, que não tinham uma geladeira e elas não iam ao açougue comprar carne, na maior parte das vezes. Ela criava o suíno. E como não tinha geladeira, esse suíno tamanho família era conservado, tinha sua carne conservada na própria banha. A gente não comprava o óleo de soja. Sim. Então ele já servia como fonte de carne, fonte de proteína, como refrigeração e também como o óleo, o material para fritura. Sim, já para complementar. E hoje ninguém precisa mais disso. A pessoa vai comprar o óleo, a pessoa tem o seu refrigerador na maior parte das vezes e aquela carne, ela não quer que seja uma carne com grande quantidade de gordura. Porque o problema lá atrás era a falta de alimento. E hoje nós temos uma parte da sociedade que é atingida pela falta de alimentos, mas uma outra parte que é afetada pela obesidade. Sim. Então hoje, qual é a carne mais consumida no Brasil? A carne de frango. Hoje a mais consumida é a carne de frango? Não é o boi ainda? Não. E aquela ave, na década de 60, que levava 4 meses para chegar no ponto de abate, pesando mais ou menos 1,5 kg, hoje ela é abatida com 38 dias, mais ou menos, com peso acima de 2 kg. Nossa, é muita mudança, né? É muita mudança. De demanda cultural, enfim, tem muita coisa envolvida, realmente. Isso. Então você vai se adaptando às necessidades do teu consumidor. A indústria vai fazendo essas modificações.
Tá, legal. Eu quero só um último óleo, que eu acho que a gente tem uns minutinhos, que não tá aqui também, mas que também é bem comum, que é a canola. Que inclusive tem algumas lendas que dizem que a canola não existe, que é uma coisa, um mutante. Você pode falar um pouquinho da canola? Posso. Então, a canola também é um óleo bastante utilizado, ele tem uma quantidade de ômega 3 grande, então um produto... Também tem? Também tem. Ah, legal. Produto legal para se utilizar em saladas, como eu falei. O nome canola é uma sigla, na verdade, né? Ah, não é uma planta? É uma planta, mas ela vem de Canadian Oil Laurescence. Ah, tá. É uma planta que ela... Do Canadá? Do Canadá. Ela foi uma planta que ela foi sendo modificada, por isso que tem essa lenda que essa planta não existe, mas ela existe assim. Frankensteinzinho ali. Que era ela produzia uma quantidade de óleo, e esse óleo, a planta ordinária, a couza, né? E ela produz uma grande quantidade de óleo utilizada para fins mecânicos, para óleos com essa finalidade. Porque ela tem uma grande quantidade de ácido erústico. E ela era tóxica. Então, o que se fez? Tirou. Se foi selecionando essa planta para que ela não tivesse essa parte tóxica e produzisse somente aqueles óleos que têm um benefício, uma produção destinada à alimentação. Mas isso é ruim, ela ser geneticamente modificada? Não pode causar algum dano para nós que a consumimos? Não tem problema nenhum essa seleção que foi sendo feita para que ela não produzisse esse ácido erústico. Legal, tá? Legal. Pelo contrário, ela ficou mais segura. Que bom. Tá, então pra gente fechar, resumo aqui. Se eu entendi, você tá indicando óleo de linhaça. Esse ainda é o melhor ou tem mais algum aqui que o pessoal pode ficar mais tranquilo de fazer a troca, se for o caso, em casa, para uma saúde mais, né, firme? Bom, acho que a gente falou bastante da linhaça, mas nós temos que pensar no equilíbrio. O equilíbrio que é o ponto-chave. E para a gente encontrar esse equilíbrio, nós temos algumas regrinhas aí que nós precisamos seguir. Então, a primeira delas seria diminuir a ingesta de calorias por meio de lipídios, de gorduras e óleos. Geral. A gente consome muita gordura. Aquela da indústria mesmo, tipo, corta a bolacha, corta o suco de caixinha, aquelas... O industrial... Aqueles que a gente falou no último programa que você veio, como que era o nome dos alimentos lá? Aqueles que são ultraprocessados. Os ultraprocessados, ia falar reprocessados, os ultra. Bom, a gente tem então o óleo presente nos ultraprocessados em grande quantidade, mas qual que é o grande problema da gordura? É que ela é gostosa, é palatável. Fazer o quê, né? Então, um leite integral, muitas vezes um leite desnatado, as pessoas preferem pela palatabilidade do leite integral, ele tem bastante gordura. Um bife, por que a picanha é um corte tão apreciado? Pela gordura. Pela quantidade costela de gordura. Também, mais ainda. Uma costela. Então, a gordura, ela está muito presente na nossa dieta pela satisfação sensorial que ela nos proporciona. Então, nós temos que limitar a quantidade de gordura. Esse é o primeiro ponto. Certo. O segundo ponto é, uma vez reduzida, nós precisamos tentar aumentar as gorduras poliinsaturadas e diminuir as saturadas. Saturadas que estão principalmente onde? Nos produtos de origem animal, na carne, no ovo, no leite e lá na banha de porco, tá? E também tentar aumentar a proporção de ômega 3 nessa nossa dieta, né? Então, onde a gente consegue saber as concentrações desse ômega 3? Olha o rótulo dos produtos no supermercado, você vai ver que vem destacadinho ali quanto tem de cada componente, quanto tem de saturado, quanto tem de saturado e quanto tem desse ômega 3, que é algo super importante. Legal. Ômega 3 a gente encontra nas oleaginosas, a gente encontra em alguns óleos, em sementes, tá? Nozes, em castanhas, são produtos bem interessantes. Por isso que se fala muito, né? Que faz bem você consumir nozes e castanhas para memória. Ali, isso aí está relacionado, entre outras coisas, alguns minerais, mas também a presença de ômega 3. Muito legal. Dr. Carlos, muito obrigada, viu? Você está lá no Instagram como Prof. Carlos Garcia, também no Facebook, né? Como Prof. Carlos Garcia. Muito obrigado por vir aqui hoje, viu? Eu que Mais agradeço. uma vez. Muito obrigado.